Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. A Ele louvamos, só a Ele adoramos. Rogamos a paz e a bênção dele, exaltado seja ao seu mensageiro Muhammad, o último dos profetas, e a todos os seus familiares e seguidores. Mais um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais um ensinamento do mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam. Mais um hadith. Lemos já vários hadith que são para nós diretrizes básicas para a nossa vida, são para nós ensinamentos que na verdade são revelação de Deus Altíssimo seja. No hadith de hoje, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, e o hadith é narrado por Abu Huraira. Ele diz assim: Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Huraira diz: ouvi o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, dizer: Ma nahaytukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Então, o dizer do profeta sallallahu alaihi wasallam é o seguinte: aquilo que eu vos proibir, evitem-no. Se eu proíbo algo, o abandonem. Depois, o segundo ponto. Ele diz: وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ. E aquilo que eu vos ordenar. Amr. Amartukum. E aquilo que eu vos ordenar, فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Cumpram, façam, realizem aquilo que puderem. Aquilo que puderem. Temos a proibição, temos a ordem. Nós percebemos que na proibição não há condição de capacidade de poder. Ainda que a pessoa, por exemplo, se for induzida a fazer algo que é errado, que é proibido, ela não é responsabilizada. Mas abandonar, deixar de fazer e deixar aquilo que é ilícito, que é proibido, todas as pessoas podem. Agora depois tem o segundo ponto, que é a ordem. A ordem em fazer, em realizar. Aquilo que você tem que empenhar esforço para fazer. Aí precisa de esforço, precisa de capacidade. Aí o profeta disse, mastata'tum, aquilo que vocês puderem. E por isso temos o verso no Alcorão, fattaqullaha mastata'tum. Temam a Deus o quanto puderem. E aí depois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz por que ele está dando este conselho. Olha, se eu vos proibir algo, abandonem-no. E se eu vos ordenar algo, façam aquilo que puderem. Ponto. Porque o que destruiu os povos que vos antecederam, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ. O que destruiu os povos que nos antecederam? Kathratu masailihim. A demasia de perguntas, a demasia de interrogações. Perguntavam demais e eram muito teimosos, obstinados. E os profetas que antecederam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sofreram muito com os povos deles. E quem lê as escrituras anteriores ao Alcorão conhece sobre isso. O que aconteceu entre os filhos de Israel com o profeta Moisés, entre outros profetas e assim por diante. Então, olha, um ponto que jamais vocês devem fazer, devem seguir e devem prestar atenção a isso. Kathratu masailihim, a demasia de perguntas. E claro, isso no que diz respeito a perguntas que não levam a nada, não tem resultado nenhum. É apenas uma tentativa de escapar de uma obrigação, ou de escapar de uma adoração, ou, por exemplo, uma pessoa perguntar somente para demonstrar que sabe, para atrapalhar e assim por diante. Agora, a pergunta de uma pessoa humilde que quer aprender é normal. Então, kathratu masailihim. Por isso ele disse a demasia, perguntar demais, além daquilo que é normal, além daquilo que é necessário. Aí depois o segundo ponto que os destruiu também, ele disse: وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.
e eles divergirem de seus profetas. Então, 2 pontos destruíram as pessoas que viveram com os profetas antes de mim. A demasia de perguntas e eles também divergirem demais de seus profetas, desobedecerem a eles. Aí, em outras versões desse mesmo texto, é narrado para nós qual é a razão de o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer essa palavra. E aqui a gente aprende como era a narrativa dos hadith, dos dizeres do profeta sallallahu alaihi wasallam, dos episódios da sua vida. Às vezes a narrativa vem somente com a frase que ele citou. Em outro relato, você chega e lê sobre a razão dele ter dito isso. O que aconteceu? Alguém perguntou a ele, alguém o interrogou, aconteceu alguma coisa. Então é narrado também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim: Ayyuhan nas, inna Allah farada alaykum al-hajja fahujju. Ó humanos, ó pessoas, atenção pessoal, Deus decretou a peregrinação, portanto, peregrinem. Farada alaykum al-hajja fahujju. Olha, decretou o hajj, então façam o hajj, façam a peregrinação. Então um homem se levantou e disse: ó mensageiro de Deus, todos os anos, ou seja, todo ano a gente tem que fazer a peregrinação? Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez silêncio, não respondeu. Até que o homem perguntou 3 vezes. E aí quem estava a ouvir, também em um dos relatos é dito, aí ficamos em dúvida, será que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, detestou essa pergunta e não quis responder? Ou ele não ouviu ele? Então, depois de 3 vezes, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse essa palavra. Aí ele disse: "Law qultu na'am, lawajabat." Se eu respondesse sim, iria ser obrigatório a vocês fazer a peregrinação todo ano. Aí disse essa frase que a gente está explicando: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuh." Se eu vos proibir algo, abandonem isso. E se eu ordenar algo a vocês, então o façam o quanto puderem. E aí, o que destruiu os povos antes de vocês, eles perguntarem demais e eles divergirem de seus profetas. Então o homem perguntou: todo ano a gente tem que fazer a peregrinação? Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, detestou esta pergunta e disse: olha, se eu disser sim, ele sendo o mensageiro de Deus e aquele que determina a religião conforme a revelação, a guia e a orientação de Deus, aquilo que ele falar será lei. Então não façam muitas perguntas. Então, se ele dissesse sim, ponto. E ali eles se dispersassem e acabasse aquela reunião, aquele episódio, pronto. Peregrinação determinada como obrigatória para todo mundo, em todos os tempos, até o fim do mundo, todos os anos. Mas não. Ele disse: olha, eu não vou responder. Então, a frase que ele tinha dito, a ordem que ele deu, qual foi? Deus decretou a peregrinação, então peregrinem. Ou seja, uma vez só. Na vida. Uma vez só, durante toda a vida, se tiver condições. Então, aqui a gente tem esse ensinamento, esse hadith, e isso nos indica a simplicidade da religião. A religião é clara, a crença é clara, as ações que devemos seguir, devemos cumprir em nossas vidas, também são claras, e aquilo que é lícito é claro, aquilo que é ilícito é claro. Devemos então intencionar, dirigir nossos corações sinceramente a Deus e confiar naquilo que é a religião de Deus conforme a orientação e a revelação de Deus e aprender. E de forma simples iremos então cumprir a religião de Deus, se Deus quiser. Então esse é o hadith de hoje, o resumo dele em português. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquilo que eu vos proibir, abandonem isso, o abandonem. Aquilo que eu vos proibir, o abandonem. E aquilo que eu vos ordenar, façam aquilo que puderem. Porque o que destruiu os povos que nos antecederam foi eles
a demasia de pergunta, fazerem muitas interrogações e muita obstinação e muita teimosia. Então o que destruiu os povos que nos antecederam foi a demasia de perguntas e a divergência contra os seus profetas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.